Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Nerd Tuga. E tal como o Godzilla é o rei dos monstros, eu sou o rei dos canais de YouTube chamados Nerd Tuga. Já que o único outro canal só tem um vídeo, que é a introdução do canal. Ser rei por default não tem tanta piada. Hoje vou falar sobre o Godzilla vs Kong. A história é sobre um grupo de cientistas que decide explorar um sítio chamado Terra Oca, porque aparentemente a Terra é oca e há canais que vão dar a esse sítio, que é de onde os monstros vêm, e o que dá realmente energia à Terra é esta substância que eles querem para combater o Godzilla, porque não sabem porque o Godzilla está zangado, só que a Apex Cybernetics, a companhia por detrás da expedição, tem as suas próprias intenções para usar a substância e... podemos repetir? Hoje vou falar sobre Godzilla vs Kong. A história é sobre a luta entre o Godzilla e o Kong. Está lá no título, é só isso que interessa, é isso que vocês querem ver, seguindo em frente. Ok, eu não vou tirar o crédito todo às personagens humanas. Eu até gostei da relação entre esta menina chamada Gia e uma cientista, que é a Dra. Andrews, que a adotou depois do Kong a ter salvo de uma tempestade que dizimou a tribo toda dela. Sendo assim, a Gia tem duas figuras paternais. Uma que não confia nos humanos e outra que é uma cientista e portanto tem responsabilidade de cientista, nomeadamente pensar no bem da humanidade e também pensar no bem do Kong, mesmo que ele não o saiba. Isto faz com que a Gia tenha um conflito de interesses, já gosta muito dos dois, e portanto há constantemente debates entre ela e a Dra. Andrews e entre ela e o Kong, e têm sempre que chegar a um compromisso. Também achei engraçadas as cenas com a Madison, o Bernie e o Josh, em que eles têm que se infiltrar na Apex Cybernetics e desvendar os seus segredos. São completamente supérfluas e irrelevantes para a história, mas são engraçadas. Mas o que realmente interessa são as lutas entre o Godzilla e o Kong. Será que sucederam nesse aspecto? Oh sim! As lutas entre o Godzilla e o King Kong são gloriosas. Aliás, são as melhores neste mais recente Monstro-verso. Dá para sentir cada soco, cada pontapé, cada arranhão. Ajuda ao facto de que o King Kong é um combatente corpo a corpo e portanto as lutas não têm tantos efeitos de partículas. Não que eu tenha algo contra isso, simplesmente prefiro lutas mais físicas, porque há um maior sentido de risco. Também gosto da iluminação destas lutas. Digo isso porque nos outros filmes do Godzilla deste universo usavam coisas como a noite e o nevoeiro como bengalas para não terem que fazer efeitos especiais tão convincentes, enquanto que no Kong Ilha da Caveira as lutas eram em pleno dia, havendo mais confiança nos efeitos especiais ao mostrar as lutas em toda a sua glória. Ainda bem que aplicaram o mesmo princípio ao Godzilla vs Kong. Quase todas as lutas são em pleno dia, e mesmo a luta que é de noite é em Hong Kong, portanto a cidade está bastante iluminada. Assim sendo, dá para apreciar os excelentes efeitos especiais, quer nos designs detalhados das personagens, quer nos cenários deslumbrantes, especialmente quando vão à tal Terra Oca. Portanto a ação e os efeitos especiais são excelentes. Mas será que a história é algo de especial? A história deste filme é bastante estúpida, ridícula e um pouco previsível. Ao menos faz mais sentido do que a história do Godzilla, rei dos monstros, e não é uma história tanto a sério como nesse filme, mas mesmo assim. E as personagens não são muito melhores. Já mencionei algumas personagens que eu gostei, mas depois há o Nathan que está lá. Só isso. Não é bom, não é mau, simplesmente está lá. Depois há o CEO da Apex Cybernetics, cujo nome não me apetece pesquisar, portanto vou simplesmente chamar-lhe Bootleg Brian Cox. Supostamente devia ter sido uma surpresa que o Bootleg Brian Cox era o mal da fita, só que só o facto de que ele é um CEO de uma empresa multimilionária num filme de ação e ficção científica já torna esse facto bastante óbvio. Nem sequer o lacaio dele é sutil. Está todo vestido de preto, tem cara de mau, tem penteado a emo. Como é que é suposto eu convencer alguém que é bom quando roubou o Hulk ao Peter Parker malvado no Homem-Aranha 3? A Apex Cybernetics até tem aquela publicidade toda feliz e tranquila que todas as companhias más têm nos filmes. Sabem? Aquela que costuma ser algo assim.
Olá a todos, eu sou o Mark McGuffin, CEO da Maldafita Industries. Aqui na Maldafita Industries nós trabalhamos arduamente para dar à humanidade um futuro melhor. Olhem para estas pessoas a correr no campo. Graças às nossas invenções, estas pessoas podem correr no campo em paz. Este é o nosso objetivo. E não simplesmente tornar as nossas invenções em armas para ganhar dinheiro ou conquistar o mundo. Isso é ridículo. Maldafita Industries. Podem confiar em nós. E depois tem a Isa Gonzalez como filha do bootleg Brian Cox. Só que depois não fazem nada com ela. Desperdiçaram-na ainda mais do que no Hobbs and Shaw. Parem de desperdiçar a Isa Gonzalez. Eu gosto dela. Profissionalmente. Acho que é uma boa atriz. E só isso. Nada mais. Concluindo, há uma razão pela qual este filme se chama Godzilla vs Kong. Muitas pessoas vão querer ver este filme para ver Godzilla a lutar contra o King Kong. Parece não fazer sentido ver um filme só pela ação, só para ver monstros gigantes a lutarem uns contra os outros. Aliás, quando eu digo a certas pessoas que viram Godzilla vs Kong, elas ou riem-se ou reviram os olhos, e eu rio-me também. Mas depois penso, porque é que eu me rio? Porque é que eles estão a rir? Porque não haveria eu e outras pessoas de querer ver um filme em que um gorila gigante luta contra um lagarto gigante que cospe fogo? Quando eu e outras pessoas falamos de filmes e louvamos coisas como as personagens e a história, dá a ideia que é só por isso que as pessoas devem ver filmes. Mas há pessoas que veem filmes como parques de diversões e simplesmente querem ser imersos numa grande aventura. Aliás, os filmes até têm várias vantagens em relação a parques de diversões, tais como a maior duração, não ter que esperar numa fila e o preço 1000 vezes mais barato. Dito isso, eu gosto quando filmes de ação vão mais além. Eu ficaria satisfeito se os filmes da Marvel fossem simplesmente lutas de super-heróis, mas adoro-os porque se focam bastante nos sentimentos dos heróis e naquilo que aprendem ao longo da história. Só que isso é mais fácil de fazer com filmes de super-heróis, porque as personagens principais são humanas. É mais difícil de fazer em filmes de monstros, em que as personagens principais são criaturas. Uma solução é incluir personagens humanas na história, só que é difícil criar personagens do nada e não podem tirar muita atenção dos monstros. Tem que haver um equilíbrio. O Godzilla focou-se demasiado nas personagens e na história e pouco nas lutas de monstros. O Godzilla Rei dos Monstros focou-se demasiado nas lutas de monstros e pouco na história e nas personagens. E até agora o Kong Ilha da Caveira foi o filme melhor porque houve um maior equilíbrio entre lutas de monstros e a história e personagens. Godzilla vs Kong tem um problema semelhante ao Godzilla Rei dos Monstros, mas é melhor. Como este filme tem lutas entre monstros gigantes incríveis, que era o objetivo principal, mas tem história e personagens fraquinhas, acaba por ser um filme decente. E portanto, dou a Godzilla vs Kong 3 machados do Kong em 5. Mas fica a questão, quem que ganha? O Godzilla ou o King Kong? Bem, vão ter que ver o filme para descobrir. Há pessoas que vão apoiar um ou o outro, mas eu acho que o importante é que ganhe o monstro melhor. #Team Kong. Here we go. So they're finally here, combating for you. If you're in the building, you should run away too. Put your hands together if you are King Kong, as we take you through this monkey song. Okay, he's King Kong. He's the king of Skull Island. You know him well. He's back again to kick Zilla's tail. He's not afraid of his laser burps. When he kicks him, it's gonna hurt. He's bigger, faster, and stronger too. He's the first member of the monster crew. Okay, he's King Kong. He has no style, he has no grace. This lizard has a funny face. When a city has buildings, he goes right through. He's got atomic breath just for you. But compared to Kong, he's just a baboon. He'll kick his ass and he'll do it soon. Okay, he's King
Kong. King Kong is here.